Esta é mais uma aula de liderança. Eu quero convidar você para refletir sobre o tema Aprendendo com erros e acertos na liderança. Eu vou usar um autor que eu conheço há bastante tempo e os alunos meus já sabem quanto eu admiro John Maxwell. E acho que o John Maxwell tem uma linguagem própria, que apesar dele ser um homem que escreve para um contexto evangélico, ele também escreve para o contexto secular. Então é muito interessante ver esses dois ângulos sendo colocados juntos e essas perspectivas de liderança, né, com princípios, com valores cristãos. E eu então vou falar sobre esses erros e acertos e eu vou usar um livro dele chamado Líder 360 Graus. Se você ainda não leu, bem, eu recomendo não só esse, mas eu recomendo também o Talento Não É Tudo. Aliás, Talento Não É Tudo faz parte do programa nosso de matéria e os alunos são obrigados a ler e a fazer uma síntese desse material e me entregar como parte do programa nosso, do nosso currículo. E hoje nós vamos falar então sobre aprender com erros e acertos, né? Quais são os benefícios da liderança para uma instituição e como nós podemos aprender sobre isso aí, né? O ponto do John Maxwell é o seguinte, que nós precisamos desenvolver a nossa liderança a partir de qualquer lugar que nós estejamos, na instituição que estivermos. Porque 99% de toda liderança não acontece no topo, mas no escalão médio, com colegas, gerentes, chefes, subordinados. E os líderes do escalão médio podem ter um profundo impacto sobre uma instituição, apesar de que nem sempre esses líderes entendem quão importante é a presença deles e quão importante é a força deles na própria instituição e como eles são essa mola importante aí, né? E o John Maxwell vai trabalhar alguns mitos que normalmente nós construímos na questão da nossa liderança. E eu queria, então, considerar isso para você, porque eu acho que são erros tremendos que nós podemos cometer e, ao mesmo tempo, já vamos tendo as perspectivas dos acertos possíveis quando nós falamos de liderança, né? Vamos lá. O primeiro mito que ele diz que nós precisamos desconstruir é o mito da posição. O mito da posição nos leva a pensar e a crer no seguinte: eu não posso liderar se eu não estiver no topo. Só quem está no topo é quem lidera. E aí ele trabalha que existem vários níveis de liderança. Por exemplo, existem lideranças que se constroem em torno da personalidade, do respeito. Nesse caso, as pessoas seguem pelo que você representa. É a sua personalidade que leva as pessoas a seguirem você. Elas têm um profundo respeito por você. Outro nível de liderança acontece no desenvolvimento pessoal, na reprodução. As pessoas seguem pelo que você faz por elas. Então elas vão reproduzindo esse modelo que você tem. Terceiro, produção, resultados. As pessoas seguem você em razão daquilo que você faz pela organização. Então, na verdade, a sua liderança acontece por isso. Quarto, permissão. As pessoas seguem você porque querem seguir você. Isso é porque constroem com você relacionamentos. Quinto, posição, direitos. As pessoas seguem você porque têm que seguir você. É o ponto de estrutura corporativa. Então, muitas vezes, as pessoas não seguem você porque te respeitam, porque tem relacionamento com você, ou porque você produz bem, mas porque você, na verdade, tem um direito, uma posição, e essa posição leva as pessoas a seguirem você por causa do ponto de estrutura corporativa que você tem, né? Essa é uma liderança muito frágil, sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento em que você perde esse lugar na empresa, você não tem mais nenhuma liderança sobre a vida das pessoas, nenhuma influência, tá? Então, o mito da posição é um mito extremamente complicado, das pessoas que dizem, não, eu não vou liderar se eu não estiver no topo. Olha que erro tremendo. E ele diz, um líder 360 graus, ele tem que perceber o seu lugar na instituição e de onde ele estiver, ele vai influenciando. Então, você vai influenciar pessoas que estão acima de você, pessoas que estão do lado de você são seus companheiros de trabalho e pessoas subalternas a você. Então é muito importante que você nunca acredite, nunca creia
e porque esse é um mito muito comum de que você não pode liderar se você não estiver no topo. Na verdade, às vezes você está numa determinada reunião e o presidente está falando uma série de coisas e tal, mas de repente uma voz se levanta, e não para afrontar nem nada, mas para cooperar, com capacidade crítica, sintética, e esta voz que fala é a voz que a gente percebe, esse cara aqui, ele tem respeito nesse grupo aqui, apesar de não ter nenhuma posição mais relevante no grupo no qual ele se encontra. Então, desconsidere, esse mito produz grandes erros na vida da gente. O segundo mito é o mito que o John Maxwell chama do destino. Quando eu chegar ao topo, aí eu vou aprender a liderar. São algumas pessoas que acreditam que a liderança virá quando eles chegarem no topo. Aí eles vão aprender, né? Já que estão na posição que lhes foi dada, agora eles são obrigados a aprofundarem, a aprenderem, a crescerem ali, e vão aprender quando eles estiverem no topo. Agora, meus queridos, nós precisamos entender que o ponto não é quando for líder, eu estudarei o assunto, mas na verdade o ponto é eu vou estudar o assunto para, quando for um determinado líder, poder saber o que eu estou fazendo. Então, não é essa a regra, eu vou me preparar quando eu chegar. A regra é, se prepare antes de chegar, porque a boa liderança ela é aprendida nas bases. E quando a oportunidade chega, é tarde demais para se preparar para ela. O que acontece normalmente numa instituição? As pessoas que estão nas determinadas funções, quando surge a vaga, se ela tem um respeito, se ela tem contribuído, é automático isso aí. As pessoas vão puxar quem está nesse nível para um outro nível. Por quê? Porque percebem que essa pessoa está preparada para assumir a função. Ninguém vai contratar uma pessoa dizendo ela não está preparada para assumir a função, mas provavelmente ela vai aprender quando ela estiver lá nessa função. Isso não vai acontecer. Nenhuma instituição vai chamar você fundamentado nisso aí, tá? Então nós precisamos entender esse aspecto. O terceiro mito que o John Maxwell trabalha no seu livro Líder 360 Graus é o mito que ele chama de influência, que diz o seguinte: se eu estivesse no topo, as pessoas me seguiriam. Olha que tolice. Se eu estivesse no topo, portanto, é o mito da influência, as pessoas vão me seguir. Não. As pessoas te seguem de onde você estiver na estrutura corporativa, desde que você tenha essa capacidade de liderança e as pessoas percebam em você essa liderança. Na verdade, a pessoa pode ter posição e mesmo assim, mesmo tendo a posição, não ter a verdadeira influência. Posição não faz um líder, mas um líder é que faz a posição. Então nós precisamos aprender com esse novo erro e acerto aí, aprendendo de que esse mito da influência ele pode ser destrutivo para qualquer pessoa que esteja numa determinada instituição. Quarto ponto que John Maxwell levanta é o mito que ele chama da inexperiência. O mito da inexperiência diz o seguinte: quando eu chegar ao topo, eu estarei no controle. Meus queridos, o desejo de melhorar a organização e a crença de que se é capaz de fazê-lo costumam ser marcas de um líder muito antes de assumir qualquer posição. Então, é esse desejo de melhorar, é essa pessoa que já traz as suas contribuições, já num lugar onde ela se encontra, na função onde ela está, é isso que vai fazer, na verdade, a liderança. É isso que determina a liderança. O desejo de melhorar a organização e a crença que se é capaz de fazê-lo costumam ser as marcas de um líder. Um líder se torna líder exatamente porque ele é capaz de fazer a instituição sair desse patamar onde ela se encontra para outro patamar. Então, meus queridos, não espere chegar ao topo para estar no controle. Aliás, você nunca vai estar exatamente no controle, e nós vamos ver isso daqui um pouquinho, mas de onde você está, aprenda, independentemente da experiência que você tem ou não, e comece a exercer liderança. Isso é fundamental para a sua função. Quinto mito que o John Maxwell vai levantar no livro 360 Graus é o mito que ele chama da liberdade.
É outro mito também, que a pessoa diz o seguinte: quando eu chegar ao topo, eu não serei mais limitado. Olha que coisa tola. Quando eu chegar ao topo, eu não serei mais limitado. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Em todos os níveis, você terá os seus limites. Sejam eles financeiro, seja eles no lazer, seja ele na administração. Eu tenho aqui alguns pastores que estão plantando igrejas comigo. E eu falo com eles: vocês têm mais liberdade para decidir o que fazer com o dinheiro da igreja do que eu. Eu sou o pastor de uma equipe de 7 pastores, mas eu tenho menos flexibilidade para poder tomar decisão. Por quê? Porque a igreja é estruturada e as decisões não passam por mim. Eu não decido sozinho, né? A decisão é tomada com o conselho, que é deliberativo. Não é um conselho consultivo, não é só para consultar, é para decidir. E, eventualmente, o conselho vai decidir o que eu provavelmente não decidiria, né? Mas como nós trabalhamos num colegiado, é muito importante entender isso aí. Então você não vai ter mais tempo quando você estiver no topo, não vai ter mais oportunidade de lazer. Pelo contrário, você vai ser muito cobrado na questão do seu tempo, você vai ser muito acionado para várias decisões e isso dá menos flexibilidade para você, dá menos liberdade, você vai ter menos recursos às vezes para tomar decisões e você também, administrativamente, pode ser que você, por delegar as funções, você acabe não tendo as decisões diretas nas suas mãos. Existem, pois, portanto, alguns funcionários da minha igreja, pessoal que trabalha no El Rancho, pessoal que trabalha no espaço presbiteriano, as pessoas da área de zeladoria e tal, que há decisões sobre o que elas vão fazer não passam por mim, né? E eu fico muito feliz que não seja assim. Por quê? Porque quem toma essas decisões é o administrativo da igreja. Até para contratar uma pessoa, não sou eu quem decido quem é a pessoa. Óbvio, eu posso dizer, eu não gostei dessa pessoa, ou eu gostaria que essa pessoa estivesse, mas isso não determina a minha decisão aqui sobre quem virá ou quem não virá. Algumas áreas. Em outras áreas, obviamente, eu tomo a decisão, como é, por exemplo, na área da escolha do pastor auxiliar. Essa área é a área minha, eu que decido, né? O meu administrador, se eu também disser não quero que ele fique, ele não vai ficar, né? E assim, algumas áreas que eu trabalho em termos de liderança, mas boa parte da liderança que eu tenho aqui na igreja, ela é delegada. Então as pessoas tomam decisões lá na frente. No topo, a pressão é maior e o impacto das suas decisões, elas pressionam muito mais, elas pesam muito mais. Em certo sentido, ser um líder, quando você se torna um líder no topo de uma instituição, você tem menos e não mais liberdade, porque as responsabilidades aumentam, as suas decisões têm mais peso e você já não pode tomar decisões sozinhos. As decisões são num colegiado, a menos que você tenha um modelo autocrático de liderança que não cabe muito no modelo presbiteriano, como vocês sabem muito bem, né? E isso é importante. Sexto mito que o John Maxwell desenvolve é o mito do potencial, que diz o seguinte: eu não conseguirei atingir o meu potencial se eu não for o líder máximo. Há pessoas que acham que o potencial delas virá quando elas forem o líder máximo. Não, não. A bem da verdade, diga-se de passagem, a maioria das pessoas nunca será o líder máximo de uma organização. Por isso existe o conceito de time. Boa parte das pessoas não serão. E daí, se você não é o líder máximo, por que você tem que ser o líder máximo de uma instituição, ou de uma organização, de uma igreja local? Não, se as coisas trabalham bem e se você tem uma liderança muito positiva na área onde você está, de repente você vai ser um cara muito mais chave do que certamente você teria se você tivesse a posição de liderança. Basta ler um pouquinho, por exemplo, da história de Davi. Davi tinha alguns caras ali, Joabe e os seus comandantes, e o negócio era meio complicado, rapaz, né? Isbosete, que é filho de Saul, esse Isbosete, ele teve um problema muito sério com Abner. Para você ter uma ideia, Abner saiu da liderança dele
E a Bíblia diz que ele não era capaz de censurar e de criticar, porque Abner se tornou um cara mais poderoso no exército e em Israel do que ele mesmo. Então, alguns homens que você tem, que você acha que não tem grande liderança, podem ser os caras que mais determinam a vida na igreja, os rumos na igreja, a forma como a comunidade anda, e isso também acontece no nível de instituição. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você tem um gestor administrativo, e esse gestor, quando você apresenta o projeto, você pode ter ideias brilhantes, e ele disser, não, eu não quero, dificilmente esse projeto será aprovado. Se ele disser, não tem recurso, por exemplo, né? Olha a situação, e mostrar a planilha, acabou, o projeto não vai adiante, não funciona. Eu sempre fui contrário a tesoureiros no conselho. Quando eles são jovens é mais tranquilo, mas quando eles são mais maduros, os tesoureiros, ou têm muito tempo de tesouraria, eles tendem a achar que o dinheiro é deles. E é impressionante como eles são capazes de manipular as informações ou de trabalhar as informações de fato, de uma forma que ela pareça complicada, né? Alguém já disse até que estatística é uma maneira honesta de mentir. Eu creio que o orçamento é uma coisa muito interessante. Da forma como você coloca e você descreve o orçamento, isso pode determinar a forma como você vai investir os recursos ali na frente, né? Então, esse mito do potencial, eu não vou conseguir atingir meu potencial se não for um líder máximo, esquece. Esquece, porque pode ser que você nunca será o líder máximo da instituição onde você está. E está tudo bem, não tem problema nenhum, né? O importante é você estar numa instituição onde você desenvolve bem os seus dons, onde você produz bem, onde você é valorizado enquanto pessoa, onde você tem condições de desenvolver a sua vida, criar seus filhos e ser relevante e significativo nesse lugar onde você pode encontrar propósito. Então, pense nisso aí, tá? O sétimo mito, e é o último mito que John Maxwell descreve, é o mito do que ele chama de tudo ou nada. Que a pessoa diz o seguinte, se eu não chegar ao topo, então eu não vou tentar ser líder. Esse tipo de pensamento, ele vai fazer com que essa pessoa, ela conspire contra a liderança e ela perca a relevância dela na instituição onde ela está. Por quê? Porque, na verdade, ele não entendeu o que é ser um líder. Você pode ser um líder, e essa é a ideia do líder 360 graus, em qualquer ponto da sua organização. Seja onde for que você estiver, você pode ser um líder. De onde você estiver, você pode influenciar a sua liderança. Eu tenho encontrado em vários lugares, em igrejas, em concílios, pessoas que exercem enorme influência sem nunca serem pessoas que estão no topo, né? No topo. Você já viu a reunião de presbitério, às vezes, o que acontece? Na reunião de presbitério, muitas vezes o líder da reunião do presbitério não é o que está presidindo. O presidente se torna um moderador. Ele não é o homem decisivo, né? Ele apresenta as propostas, mas quem vai dar a influência do presbitério são aquelas pessoas que são verdadeiros líderes e que jogam com a questão da liderança e sabem usar bem essa liderança. Vai para uma reunião de conselho. Quando você for pastor, por exemplo, você será o presidente do conselho. Ok? Você será o presidente da assembleia da igreja. Ok? E daí? Quando você chega nessa igreja, você acha que você é o líder porque a instituição te colocou ali para ser líder. E você acredita realmente nisso? O que vai acontecer? Em geral, quando você chega nessa instituição, já existe um líder ali. Uma pessoa que já estava liderando há muito tempo. Esse homem é o líder. Estatísticas afirmam que você leva cerca de 7 anos para se tornar o líder de uma igreja local. 7 anos. Isso sim. No primeiro, segundo e terceiro ano, fase mais experimental, você já não for avaliado e na sua avaliação você já perder de cara a possibilidade de ser o homem
que vai liderar a igreja nos próximos anos. Porque, dependendo da liderança que você tiver, eles já vão te dizer de cara, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, vão te dizer, pastor, muito obrigado, você foi eleito aqui por 3 anos, mas ó, tchau. E quem é um líder? Os líderes são os que ficam. Você vai, né? Você é o pastor da igreja, mas você não é o líder da igreja. Então, para você ter uma liderança local abalizada, fundamentada, você precisa, no mínimo, estatisticamente falando, de 7 anos de uma igreja local. Ou, uma outra hipótese, é que a igreja cresça tanto nesse período que você tenha agora mais pessoas que são líderes que vieram com você na sua liderança do que aqueles antigos líderes que estavam aí. Então, se você é capaz de renovar a liderança num curto espaço de tempo, ou você é capaz de trazer um grande volume de pessoas num curto espaço de tempo, de tal forma que agora esse pessoal que veio com você, que já tem a sua liderança, esse pessoal esteja fechado com você, caso contrário, você não é líder. E é o que acontece muitas vezes no sistema presbiteriano. Eu vejo muitos pastores frustrados porque eles são mandados embora. Está tudo bem com a igreja, aparentemente. A igreja está feliz com o pastor. Ela não tem muita crise. Mas aqueles homens que são os líderes locais, eles entendem, eles chegam à conclusão, ou talvez não são eles, mas uma pessoa com poder de influência, o líder de fato, esse líder de fato, ele influencia todos os demais e faz com que todos os demais votem com ele. E aí, de repente, você já não é mais o pastor da igreja, mesmo que se caso tivesse um plebiscito, que é uma coisa que não é legal na igreja presbiteriana do Brasil, mas se houvesse um plebiscito, talvez você passasse. Tivesse uma eleição, provavelmente você seria eleito. Entretanto, os líderes locais não reconheceram a sua liderança sobre eles. E aí eles dizem, muito obrigado, nós precisamos de um outro líder, de um outro pastor, com características diferentes, que Deus te abençoe. Entenderam? Então, erros e acertos. Nós precisamos ter muito cuidado com essa questão aí. Às vezes nós estamos cometendo graves erros contra nós mesmos na nossa liderança. Às vezes nós estamos perdendo a capacidade de entender quão importante nós podemos ser hoje, no momento em que estamos, no local onde estamos, na posição em que estamos. Então, influencie na sua instituição, onde você estiver. Influencie as pessoas que são seus superiores com bons conselhos, com um bom apoio, com um bom sustento. Influencie os seus pares, aqueles que estão ali no mesmo time com você, e influencie as pessoas que também estão debaixo da sua liderança, ainda que seja seccional, né? Que Deus abençoe você. Espero que esse vídeo possa te trazer alguns insights aí. Esse vídeo também, eu sempre encorajo as pessoas para, se você tiver alguém a quem você gostaria de mandar esse vídeo, compartilhe aí, manda. Pode ser que você conheça pessoas que estão precisando ouvir essa palestra e pode ser que esse material seja importante para outras pessoas. Está aí no YouTube, exatamente para que você possa disponibilizar dele quando quiser. Um grande abraço e espero que Deus te abençoe nessa reflexão. Obrigado.